Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista. O assunto hoje será jornalismo. Vamos falar um pouco sobre jornalismo e literatura. E para isso estamos com um convidado especial, o jornalista Francisco Ornelas, que vai falar um pouco aqui também sobre o livro dele, é o livro Urupema, um passeio histórico por Mogi das Cruzes. Você que é de Mogi das Cruzes e também de outras cidades aqui do Alto Tietê, vai poder acompanhar um pouco sobre o que é esse livro, essa coletânea de crônicas dos últimos 30 anos que o jornalista Francisco Ornelas escreveu nesse livro. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no 47456900, 47456900, que é o WhatsApp do Jornal Diário de Suzano. Ou se você preferir, deixa sua mensagem no Facebook, aqui na página do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal www.diariodesuzano.com.br e também no Instagram, que são as nossas redes sociais aqui do DS. O Francisco Ornelas, conhecido também como Chico Ornelas, a gente chama ele de Chico Ornelas, iniciou sua carreira no Diário de Mogi em 1965 e consolidou sua passagem na profissão por 44 anos no jornal O Estado de São Paulo, onde foi repórter, ele foi redator, foi editor e chefe de reportagem antes de criar e dirigir o curso Estado de Jornalismo, que era o curso de Focas, do qual eu também participei lá nos anos 90. Chico Ornelas, obrigado pela sua participação, ter aceitado o convite para participar aqui do nosso programa. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para quem está nos acompanhando e se tiver alguma coisa para acrescentar no seu currículo, que eu acho que é isso, eu não sei se tem mais alguma coisa. Não, eu agradeço o convite, Edgar. É sempre um prazer voltar a Suzano e reencontrar colegas de profissão. Bom, a gente vai falar bastante sobre o jornalismo em si, né? A sua história, sua trajetória aí na profissão e também do seu livro. Até você trouxe aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para o nosso internauta, aqui o livro do Chico Ornelas, lançado no ano passado, né? Você lançou em outubro do ano passado. Outubro do ano passado. E a gente vai falar também sobre o seu livro. Bom, você tem muitas histórias para contar no jornalismo, né? E eu queria que a gente começar, antes de falar do seu livro, se você me permite, falar um pouco de jornalismo, do começo da sua passagem lá pelo Diário de Mogi. Como que foi o início? Como que você começou? Eu cheguei no Diário de Mogi no mês em que eu fazia 18 anos, fevereiro de 1965. E era um repórter, no velho jornal, impresso em máquina plana, editado em máquina de escrever, telefone via telefonista, não havia telefone de disco, celular, então era um sonho muito distante. E entre 65 e 68, eu fiquei exclusivamente no Diário de Mogi, fazendo reportagem, editando alguma coisa. Em 68, eu fui designado correspondente do Estadão em Mogi. Em 70, eu passei a trabalhar na redação em São Paulo, no velho prédio da Rua Major Aquedinho, no centro da cidade, onde hoje está o Hotel Jaraguá, mais uma vez fazendo o jornal em máquina de escrever. Tinha um diário popular lá também, né, na Major Aquedinho. Exato. O Estadão mudou para ali, para a Rua Major Aquedinho 28, em 1950. E em 1974, aquele prédio foi vendido para o Diário Popular, que então era propriedade do Orestes Quércia, ex-governador de São Paulo. O Diário Popular, que tinha sua redação, suas oficinas na Rua do Carmo, o prédio foi desapropriado para as obras do metrô. Então, o Diário Popular, via Orestes Quércia, comprou o prédio do Estadão e se transferiu para as instalações que o Estadão ocupava, que eram os 6 primeiros andares, 5, 6 primeiros andares, e os de cima ocupados pelo Hotel Jaraguá.
Com o tempo, o prédio foi inteirinho ocupado pelo Hotel Jaraguá, que é hoje propriedade da família Quercia. Uhum. É administrado pela rede Novo Hotel, mas é propriedade da família Quercia. Isso ocorreu, eu dizia, em 1974, 75, quando o Estadão se transferiu para o prédio que ele ocupa hoje, na Marginal Tietê, Uhum. junto à Ponte do Limão. E eu fui para o prédio da Marginal Tietê, que na verdade é na Avenida Caetano Álvares, 55. Nesses 20, eu conto 44 anos de Estadão, que são 22 anos de redação entre correspondente e a redação de São Paulo, e outros 22 anos que eu criei e dirigi o curso Estado de Jornalismo. Era um programa muito interessante de extensão universitária em jornalismo impresso. Para o leitor comum, para o telespectador. Um treinamento, na verdade. É quase um treinamento, né, que tinha. Ele se aproxima para o telespectador, para o ouvinte entender bem, ele está para o jornalismo como a residência médica está para o médico. O médico passa 5, 6 anos numa faculdade de jornalismo, de medicina, e dali vai fazer uma residência médica, colocar em prática aquilo que ele aprendeu na faculdade antes de clinicar, ser um cirurgião, um anestesista. A mesma coisa o curso Estado de Jornalismo. O jovem passa 4 anos numa faculdade de jornalismo e vai para o Estadão fazer uma residência jornalística. Foi um programa de muito sucesso. Quantos estudantes você acha que você tem aí calculado passaram pela semana? Por mim, nos 22 anos que eu cuidei do curso de focas, como a gente chama, passaram 700 jovens. 700 jornalistas. São 700 jornalistas brasileiros. Houve aí outros 20, em torno de 20 de outros países. Nós recebemos jovens jornalistas do Chile, da Colômbia, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha e da Alemanha. Certo. Ornelas, você fez faculdade de Direito, né? Eu fiz Direito. E você é curioso. chegou a estagiar ou não? Como que o jornalismo... Não, eu quando entrei no Diário de Mogi em 65, eu estava no primeiro ano do curso clássico. Hoje não existe mais. No meu tempo havia o curso ginasial de 4 anos, e em seguida um interregno, para preparar você para o curso superior. Quem pretendia fazer exatas, fazia o curso científico, 3 anos. Quem tinha tendência para humanas, fazia o curso clássico. Eu já, em 67, já fazia 2 anos no Diário de Mogi, e chegou a hora de fazer vestibular. Aí você tem que perguntar, eu sempre digo para os jovens, tem que perguntar, tem que eleger um aliado, um tutor, para te dar o caminho. A gente não sabe nada com 19, 20 anos. E eu perguntei então ao fundador do Diário de Mogi, o Totti da Zambiar, um grande amigo meu padrinho de casamento, padrinho do meu primeiro filho. Falei, eu não sei o que eu faço, se eu faço direito ou jornalismo. Ele falou, Chico, vai fazer direito, porque jornalista você já é. Eu assumi, mas nunca exerci. Eu tenho até hoje, já este ano completa 50 anos, eu tenho até hoje o registro na Ordem dos Advogados de São Paulo, na OAB, mas nunca assinei uma petição. Por quê? Porque quando eu estava no 4º ano da Faculdade de Direito, eu já era correspondente do Estadão em Mogi há 2 anos, um amigo advogado, um grande amigo, mais uma vez, a gente elegendo aliados, né? Um grande amigo meu, advogado, com uma bela banca, belo escritório de advocacia em Mogi, Jair Monsores. O Jair me falou,
Eu estava no 4º ano da Faculdade de Direito. O Jair me falou: Chico, está na hora de você começar a advogar. Ou você vai ser repórter do Diário de Mogi o resto da vida. Aquilo me cutucou, né? Me deu um empurrão. Eu pensei comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao Estadão ver se tem lugar para mim. Se tiver lugar para mim, eu viro jornalista. Se não tiver lugar para mim, eu volto para Mogi, vou continuar no Diário de Mogi, vou começar a fazer alguma coisa como advogado. Faltava 1 ano e meio para me formar. Eu fui para o Estadão e tive, com a graça de Deus, a sorte de encontrar na redação do Estado uma equipe fenomenal. O meu primeiro chefe de reportagem, meu primeiro editor foi o Clóvis Rossi. O meu primeiro chefe de reportagem foi o Ricardo Couto. Você trabalhou com o Reale Júnior também, né? Exatamente. O Realinho. O Realinho é um caso curioso. As histórias de redação, né? Elas não acabam nunca. O Realinho teve um problema político. Eupídio Reale Júnior é o nome dele. O pai dele, Eupídio Reale, tinha sido delegado de polícia em São Paulo. Era ainda, estava vivo naquela época, já aposentado, e teve ligações com o Partido Comunista. O Reale, casado com a Amelinha, com 2 ou 3 filhas, nenhum homem, o Reale teve um problema político quando ele ganhou o prêmio governador do estado. Ele trabalhava no Diário de São Paulo e na Jovem Pan como repórter de campo. E quando ele ganhou o prêmio governador do estado em jornalismo, ele fez um discurso de críticas ao regime militar que então imperava. E ele foi convidado a deixar o Brasil. Ele mudou para França, para Paris. Eu estive com ele 1 ou 2 vezes em Paris. Ele morava, o primeiro apartamento dele em Paris era num porão. Isso é comum em Paris. Mas era num porão que ele não tinha como se abrigar ali com a família de 3 filhas, a esposa e ele, 5 pessoas. Só que, mais uma vez, é o destino. Eu posso estar errado na data exata, mas eu creio que foi em setembro de 1974, caiu em Orly, aeroporto de Paris, um jato, um Boeing 707 da Varig. Morreram ali Agostinho dos Santos, Regina Lequerry. Houve mais de 100 mortos. Inclusive, uma das aeromoças desse voo era uma moça de Mogi, a Elvira Strauss, que também morreu. O Reale, correspondente da Jovem Pan, fez um freela para o Diário de São Paulo e deu um banho de cobertura. Foi a melhor cobertura sobre o acidente da Varig. O que aconteceu? O chefe dos correspondentes, sucursais e correspondentes do Estado, até hoje, um grande, querido amigo meu, Raul Bastos. Raul Bastos falou, desculpa, o Raul Bastos, nós precisamos trazer o Reale para nós. Aí houve uma conversa na qual participou o Clóvis Rossi, o Ludemberg Góes e o Raul Bastos, e o Reale se transformou em correspondente do Estadão em Paris. Você trabalhou com esses nomes importantes do jornal, o Ricardo Couto, o Reale Júnior, que você falou aí, mas você considera o Totti como o seu grande incentivador? Sem dúvida, tem que considerar. Veja só, eu fiquei no Diário de Mogi. E você tem dito, você sempre fala que ele entendia muito de jornalismo. Né? É incrível. Eu fiquei no Diário de Mogi de 1965 a 1970, quando eu fui trabalhar no Estadão. Quando eu cheguei na redação do Estadão, só tinha esses cobras, gente de alto nível,
Eu falei, eu estou perdido. Um caipirinha de Mogi das Cruzes aqui vai ser engolido por essas feras. Muito pelo contrário. Eles foram muito incentivadores, alavancadores da carreira. Mas eu descobri que depois de 4 anos na redação do Diário de Mogi, convivendo diariamente com o Totti, aquele jornalismo que se praticava no Estadão não era estranho para mim, porque é o mesmo jornalismo que o Totti impunha na sua redação. E o Totti é uma história interessante, né? O Totti começou em jornal, na área comercial, em meados dos anos 50. Primeira metade dos anos 50. Em 1957, começo de 57, o jornal no qual o Totti trabalhava, chamava Folha de Mogi, foi vendido. Ele pediu demissão do jornal, ele com a esposa, na época noiva. Os dois pediram demissão da Folha de Mogi e montaram o jornal. Eles tinham 26, o Totti tinha 26 anos na época. Não tinha um tostão de capital, além da indenização que ele recebeu pelo trabalho exercido na Folha de Mogi e o aval que lhe dava o sogro, futuro sogro, maçom de Freitas Brandão, era o sogro dele. Você veja o que aconteceu, Edgar, mais uma das histórias. 2 meses, 2, 3 meses depois de iniciar a circulação do Diário de Mogi, em dezembro, 13 de dezembro de 1957, caiu uma chuva tamanha. O jornal funcionava num barracão, numa construção precária, na rua Barão de Jaceguai 388. Prédio que pertencia a um comerciante de Mogi, que cedeu gratuitamente ao Totti, era o seu Ariza, dono da farmácia, da Drogariza em Mogi, da farmácia do São José, depois virou Drogariza em Mogi. Bom, 2 ou 3 meses depois de funcionando, do início de circulação do Diário de Mogi, caiu uma chuva e colocou abaixo o telhado da oficina, que era oficina, redação e comercial, tudo junto. O jornal parou de circular alguns dias. O Totti pegou o trem, ele não tinha carro. Ele pegou o trem e foi a São Paulo tentar encontrar fornecedores de peças que suficiente para recuperar as máquinas linotipo, a única linotipo e a rotoplana manual. Totti me contava isso sempre. Ele chegou em São Paulo às 9 horas da manhã, bateu em vários fornecedores de equipamento gráfico, de peças gráficas. Nenhum lhe deu crédito. Às 3h30, 4 horas da tarde, ele falou, vou embora, eu vou desistir do jornal. Não tem como. Só que o Expressinho, não havia os 3 horários, o subúrbio que tem hoje, da CPTM. O Expressinho era um trem de madeira, saía às 5 da tarde, 5 ou 6 da tarde, da estação Roosevelt, a estação do norte de São Paulo. Era 3h30 da tarde, o Totti lembrou, falta um fornecedor. Ele já tinha percorrido 5 fornecedores de máquina gráfica, de equipamento gráfico, de peças. Falta um, como eu tenho mais 1h30 para pegar o Expressinho e voltar para Mogi, eu vou nesse. Esse fornecedor, hoje me falta um nome, capaz de eu lembrar. Esse fornecedor recebeu o Totti com pompas e circunstâncias.
e lhe deu todo o crédito que ele precisava. Durante anos, 30, 40 anos, ele foi o fornecedor de peças para o Estadão. Era tão difícil o jornal que o Totti criou, que ele ia diariamente a São Paulo de jipe, com o jipe de um amigo, era o Raimundo Abundanza, de apelido Búbio, era o Búbio Abundanza. O Búbio levava, uma vez cada 2 dias a São Paulo, para ele pegar o papel para imprimir o jornal do dia seguinte. E a tiragem do jornal era de 800 exemplares. Por quê? Porque ele não tinha capital para fazer um estoque de papel. Ele virou um jornal histórico, né? Em Mogi das Cruzes. É raça, sabe? É. Sabe Como que você vê hoje, o Ornelas, a transformação do jornalismo, né? A gente está vendo aí uma transformação profunda, principalmente nos jornais impressos, né? Como que você está analisando isso? Já era uma tendência ou não? Esperava-se isso? Vamos partir de um princípio. O que está em crise é o negócio jornal, não o jornalismo. Uhum. O negócio jornal está passando por uma transformação que até 3 anos atrás não se sabia qual seria o futuro. Por quê? Qual é o papel básico, fundamental do negócio jornal? É intermediar a informação. A informação não pertence ao jornal. A informação pertence à sociedade que gera essa informação. Então o jornalista vai lá, pega essa informação, processa e devolve para a sociedade. É pública, né? Exato, via jornal impresso. Uhum. Agora, o negócio jornal, que não se confunde com o jornalismo. A forma de fazer o jornalismo, né? Que está mudando. Né? O negócio jornal, ele vive da intermediação da informação. Seja ela publicitária, seja ela jornalística. Ou seja, você quer, no passado, você quer contratar um profissional, você anuncia no jornal, e você quer buscar um emprego, um trabalho, você consulta os classificados do jornal. Você quer vender um apartamento, você anuncia no jornal. Você quer comprar um apartamento, você vai buscar essa informação publicitária no jornal. Isso acabou. A internet e as redes sociais fazem a intermediação direta. Hoje ninguém procura um apartamento para comprar, alugar, um carro para vender ou comprar no jornal. Procura na internet. O mesmo no mercado de trabalho. O que acontece? 80% da receita dos grandes jornais decorria da receita publicitária, principalmente dos classificados. Essa receita publicitária caiu. O Estadão circulava aos domingos com 320, chegou a 320 páginas. Dessas 320 páginas, 70 eram da redação. O resto, 250, eram páginas de anúncios pagos. Essa receita o jornal perdeu. Tinha uma época que o Estadão colocava muito mais jornal, né? Tinha esse slogan, né? O Estadão, muito mais jornal, né? Era muita página que você... por causa do volume. O volume era gigantesco. Para se ter uma ideia, Edgar, o Estadão há 20 anos, em dólares da época, o Estadão há 20 anos tinha uma receita de cerca de 600 milhões de dólares ano. 500 a 600 milhões de dólares ano, 15, 20 anos atrás. Hoje, a receita do Estadão, o balanço está na página dele, na página da empresa na internet. A receita do Estadão hoje não chega, é em torno de 50 milhões de dólares.
10 vezes menor. E a circulação também tem caído, Sem né? essa receita, ele não tem como pagar adequadamente ou manter uma redação numerosa como ele mantinha, de 300 pessoas, com correspondentes em toda a América Latina, em toda a Europa. O Estadão tinha 2 correspondentes em Paris, Reale Júnior e o Gilles Lapouge. Tinha correspondente na Rússia, na China. Hoje o Estadão tem um correspondente internacional, em Washington, a Beatriz Bula. Aliás, egressa do curso citado de jornalismo, do curso de Fox. Certo. E como que a gente, eu vou fazer a última pergunta em relação a isso, para a gente passar para o livro, né? Você tem acompanhado, evidentemente, aí a cobertura, principalmente política, do Estadão e da Folha. Eu queria que você falasse um pouco como que você está analisando aí, como você está vendo a cobertura hoje política desses grandes jornais em relação ao que está acontecendo hoje no país. E aí já emendo outra pergunta em relação à pandemia, né? Como que você está vendo a cobertura da imprensa, do jornal impresso principalmente, né, em relação à pandemia? Eu acho que as melhores coberturas da pandemia, antes de falar sobre política, as melhores coberturas da pandemia estão, às vezes, com a Folha de São Paulo, às vezes com o Globo do Rio de Janeiro. Uhum. O Estadão passa ao largo. Passa ao largo, ele não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Eu só consigo, você vai entender bem o que eu digo se eu lhe der um exemplo. Todo mundo está publicando, a maioria, e o Estadão está pecando nesse sentido, está publicando oficialesco. A reportagem não existe. Por quê? Porque não tem repórter. E por que não tem repórter? Porque não tem dinheiro para pagar repórter. É um círculo vicioso. A Folha publicou, a questão de 20, 30 dias, uma série de reportagens com a visão de um médico sobre a pandemia. A Folha pegou um médico, uma médica, na verdade, atendente, socorrista do SAMU, e pediu a ela que fizesse 7 depoimentos sobre o trabalho dela. Como é atender um paciente do SAMU? Não um paciente que procura o Sírio-Libanês ou o Einstein, mas um paciente que precisa do SAMU e do SUS para ser socorrido. Aí esta médica, aliás, amiga minha, esta Fernanda Wendel, esta médica contou como era o sufoco, o desespero de recolher um paciente de Covid em casa, na periferia de São Paulo, e percorrer 4 ou 5 hospitais públicos onde não havia vaga para eles. Quanto ao aspecto, falta reportagem, falta rua, falta o olho. Ainda mais com a internet hoje. Falta o olho no olho. Reduziu, né, bastante a reportagem de rua, né? Sobre a questão política, a gente está passando hoje. Eu não tenho nenhum partidarismo, tá? Sim. A gente está passando hoje por um maniqueísmo absurdo, que não leva a nada. Os defensores do bolsonarismo são mais radicais do que eram os mais radicais dos petistas, o que a gente achava que fosse impossível. Uhum. Então, assim como para o PT, o Lula é inigualável, infalível, para o bolsonarista, o Jair Bolsonaro é infalível. Não há. Então não há racionalidade. Não há autocrítica, né? Não há racionalidade na discussão. Aí eu passo ao largo. Tá certo. Ornelas, vamos falar então do livro, né? Vou mostrar aqui para o nosso internauta que está nos acompanhando.
E aqui uma coisa que me chamou bastante atenção, né, já na capa aqui do seu livro, é o Cine, né? O Cine Urupema, né? Por que você escolheu colocar o Cine Urupema na capa do livro aqui, já de cara aqui, pra gente começar a nossa... Quando eu comecei a editar esse livro, em companhia de um profissional que talvez você conheça, que é o Rogério Lopes, trabalhou no Mogi News, de Mogi. Ele foi um santo que o dedo de Deus me mandou. Quando eu comecei, eu precisava de uma amarração. Eu aprendi em jornal que você tem que ter uma âncora. E qual seria a âncora de fácil percepção ao morador de Mogi, ao mugiano de raiz? O Cine Urupema foi o elo de ligação da comunidade durante quase 50 anos, na segunda metade do século passado. E daí veio o título, Urupema, um passeio histórico. Esse cine é um dos mais importantes que tinha na época, né, no Brasil. Também, consta que seria o maior, que chegou a ser o maior cinema do Brasil, com 3.600 lugares, inaugurado em 1947. Uhum. O teu livro tem 72 capítulos e relata fatos históricos, né, de Mogi das Cruzes. Ia começar também, um deles é da saga do seu Hélio Borenstein, que você coloca que ele chegou a Mogi por engano. É isso? A trajetória, eu sou alguém apaixonado por trajetórias de vida. Isso está no sangue, talvez até na raiz jornalística. O Hélio Borenstein nasceu em 1900, na Ucrânia. Ele tinha 17 anos, em 1917, quando eclodiu a Revolução Russa. Caiu a monarquia, né? E assassinaram a família dos monarcas russos. E quando estava eclodindo a Revolução Russa, coincidiu com uma crise de fome na Ucrânia. Os pais de Hélio Borenstein, então com 17 anos, o colocaram num navio para o Brasil, com muito pouco dinheiro. Ele veio na terceira classe do vapor Teutônia. Uhum. E ele trazia uma carta. Pô, Brasil, mas e daí? O judeu ucraniano, com 17 anos, desembarca no Brasil e daí? Ele vai para onde? Ele trazia uma carta endereçada a uma família amiga de Jacareí. Hélio Borenstein desceu do vapor Teutônia no porto do Rio de Janeiro, da Praça Mauá, caminhou 2 quilômetros e pegou o expressinho. Eu não falei do expressinho que o Totti ia pegar para vir a Mogi? O expressinho ia de Mogi a São Paulo, de São Paulo a Mogi. Ele não devia ter esse nome, mas a gente, eu na minha infância chamava de expressinho. E pegou o expressinho para ir a Jacareí. Só que ele não dominava o português. Ele tinha noções de francês, de yiddish, de russo, mas ele não dominava o português. O que aconteceu? Passou a estação de Jacareí. E ele resolveu descer na estação seguinte, Mogi das Cruzes. Aqui em Mogi das Cruzes, por mímica, ali na Praça Sacadura Cabral, ele tentou se comunicar com alguém, mímica. Havia um comerciante judeu na Praça Sacadura Cabral, agora não me veio o nome, que falou com o Hélio Borenstein, menino de 17 anos. Falou com o Hélio Borenstein. Falava, não sei se foi Yiddish ou russo, falou com o Hélio Borenstein. Ele falou, peraí, tem alguém que pode, tem uma família que pode te ajudar. E foi para a rua Coronel Souza Franco, em Mogi, perto do mercado municipal, onde havia
uma loja de colchões da família Grimber. O Hélio Borsten foi admitido pela família Grimber como um taifeiro. Fazia de tudo. E dormia num quartinho no fundo da loja. Ele ficou nisso uns 8 anos, talvez. 7 anos. Com 22 anos, o Hélio Borsten comprou uma bicicleta e se abasteceu, gravata, lenço, e saiu apregoando de bicicleta os seus produtos. Era um mascate. Ele fez isso durante outros 4, 5 anos. Aí montou uma loja na rua Coronel Souza Franco, em frente ao mercado municipal. Chamava Casa Hélios. Aí ele já vendia. Era uma casa de armarinho, tinha móveis, vendia de tudo. E ele passou a ser respeitado pela comunidade. Os bancos funcionavam muito em curto período. Não havia caixa eletrônica, é claro, era tudo manual. Escrita manual. Os mercadistas faziam o seguinte: seu Hélio, o senhor bota no seu cofre, na sua burra, você bota no seu cofre a minha féria? E o Hélio guardava o dinheiro dos mercadistas. Ali, o Hélio comentou com os mercadistas: você vai fazer o que com esse dinheiro? Ué, eu vou botar no banco quando eu precisar. Então, deixa comigo, eu pago X% de juros para você. Eu trabalho em um banco. O banco capta o seu investimento. Sim. A 1% e oferece para quem está precisando a 1,5%. Com essa operação, o Hélio foi se tornando um comerciante respeitado e foi progredindo. Em pouco tempo ele começou a construir casas para alugar na cidade. No início dos anos 30, o Hélio Borsten casou-se com uma moça de Mogi, de uma família absolutamente católica, Valentina Melo Freire. Como podia uma moça de profundas raízes católicas casar-se com um judeu na Mogi de 1930? Impossível. O que Hélio Borsten e Dona Valentina, de apelido Lolóia, o que Hélio e Lolóia fizeram? Pegaram os irmãos de Lolóia, que eram muitos, e juntos foram para Penha. Lá eles se casaram, à revelia dos pais, na presença dos irmãos. Se casaram no cartório e na igreja. Dona Valentina ia à missa todos os domingos. Hélio Borsten levava a Valentina à missa e esperava na porta a saída. Uhum. Em 1947, 45, Hélio já era um comerciante bem-sucedido na cidade. E fez uma sociedade com o sogro, pai de Lolóia, para juntos construírem o Cine Urupema. Olha só. Então casou, né? A história vai... A história vai. Tem um pouco da história da sua família também no livro? Tem, mas não é muito, não. Eu tenho a história da minha família em Mogi, ela vai a 1700. Uhum. Tá? Isso do lado do meu... Eu tenho o nome de 2 bisavós. Quando eu nasci, em 1947,
minha mãe pretendeu me dar o nome do meu avô, Leôncio. E minha avó falou, não faz isso. Eu não tenho cara de Leôncio. Eu acho que eu já não tinha 47, há 74 anos. E minha avó, Nenê, falou, faz o seguinte, Doda, minha mãe, em vez do nome do avô, dá o nome dos 2 bisavós. Francisco, José. Francisco, pai de minha avó, Nenê, José, pai de minha avó, de meu avô Leôncio. Os 2 casados com viúvas ricas. O Francisco Chiquinho, conhecido como Coronel Chiquinho, é o que dá nome à rua Coronel Souza Franco, a rua do Mercado em Mogi. O Chiquinho era apaixonado por uma prima distante, de nome Chiquinha. Mas a Chiquinha foi dada em casamento por um homem mais velho, era comum na época. Nós estamos falando do século XIX, 1850, 1860, 70, por aí. E ela enviuvou em seguida, enviuvou em poucos anos. E se casaram. Tiveram 4 mulheres. Nonô, Alice, Nenê e Finó, 4 mulheres e um varão, o Zeca Franco. O José, que é o José Arocho Toledo, que dá nome à rua Major Arocho Toledo, lá em Mogi, o José casou-se também com uma viúva rica, que era Henriqueta Batalha. Henriqueta Batalha, que se transformou em Henriqueta Batalha Arocho, ela foi casada com o Santos Pereira. Teve com o Santos Pereira 3 filhos, um dos quais foi para a família, foi para o segundo casamento muito criança. E teve com o Zé Caroche 11 filhos, uma única mulher. Então esse é pai da história da família, mas... a gente está caminhando para o final, Ornelas, mas tem uma passagem também do seu Valdemar, né? Você fala do prefeito Valdemar Costa Filho, né? Eleito 4 vezes prefeito de Mogi das Cruzes. Valdemar foi 4 vezes. O que você traz no livro sobre... O Valdemar foi 4. Valdemar é outro, eu disse há pouco, que eu sou apaixonado por trajetórias de vida. O Valdemar é outra história de trajetória de vida. Ele chegou a Mogi recomendado pelo seu pai, pelos seus pais, para trabalhar na mineração geral do Brasil. Mas como? Qual a ligação do pai de Valdemar, seu Valdemar Costa, pai de Valdemar Costa Filho? Qual a ligação de pai de Valdemar, o seu Valdemar Costa, com a família Jafé, que foi a empreendedora da mineração geral do Brasil em 1945, 46? Valdemar Costa era ferroviário da Central do Brasil, Estrada de Ferro Central do Brasil, e era o chefe do que se chamava na época Pátio São Paulo. O Pátio São Paulo funcionava na altura do Tatuapé, hoje está lá a estação Bresser do metrô, e era um entreposto ferroviário. E a mineração geral do Brasil tinha interesses no transporte ferroviário de sua produção de ferro gusa e de tubo sem costura mais adiante, aqui em Mogi. E o Valdemar Costa pediu ao Jafé, Ricardo Jafé, que empregasse o filho, Valdemar Costa Filho, na mineração geral do Brasil. Valdemar trabalhou na mineração geral do Brasil cerca de 20 anos. Foi quando ele saiu de lá, ele era o administrador da mineração, bem antes do debacle da siderúrgica, que foi a falência por volta de 1966. E o Valdemar veio e fez carreira em Mogi, consolidou sua
sua passagem pela cidade, se casou com uma moça com família, radicada em Mogi, a gente chama de Leila, mas o nome dela é Emília. O nome de batismo é Emília, mas todo mundo conhece como Dona Leila. E aí ele saiu da mineração, em sociedade com um amigo, Mário Silento, criou a Sometra. Era uma transportadora. E aí começou a carreira política dele. Ele caminhou pela política. Bom, essas e outras histórias estão no livro, né? O livro a gente pode encontrar pela internet também, Ornella? O livro custa R$50. R$50, né? Ele está disponível nas páginas do Mercado Livre e do Amazon.com. Pode adquirir com você também, né? Pode adquirir também em Mogi. A gente encontra fácil no Patão. Uma banca de jornal que tem na velha estação rodoviária da cidade. E pode te achar também nas redes sociais, né? Você está no sim. Tá certo. No Instagram, no Facebook. Tá certo. Bom, Ornella, eu queria te agradecer muito, tem muita história para contar. Acho que a gente precisaria ficar um dia inteiro, né? Contando tanta história que você tem no livro e também sobre a nossa profissão de jornalista, né? Queria muito te agradecer, obrigado por você ter aceitado o convite. As portas estão abertas, a hora que você quiser vir aqui, tiver um tempinho aí, estamos à disposição para ouvi-lo. Tá obrigado. Bom? Obrigado mesmo. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco. Deixa eu colocar o nome das pessoas que mandaram mensagem aqui. A Nair Bassi, o Fernando Araújo, a Cristina Gomes, o Herbert Bola, a dona Augusta Santos, que mandaram mensagem aqui para o nosso programa. Obrigado a você, amigo internauta, que nos acompanhou. Continue com a gente durante essa semana e até a próxima entrevista.